Vamos lá, povo lindo por dentro. Terceiro vídeo curto, nós estamos trabalhando a aplicação da lei penal no tempo. Nós já falamos que o Brasil adota a teoria da atividade, pois considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Já falamos que o princípio da legalidade também se aplica quando você está estudando lei penal no tempo, porque você precisa saber que só haverá crime se houver lei anterior que o defina, bem como só haverá pena se houver prévia combinação legal. Então eu defino qual foi o momento da conduta e eu olho se tem uma lei pretérita tipificando aquela conduta como criminosa. Se não tiver, aquilo é fato atípico, não é crime. Agora nós vamos falar sobre um tópico importante ainda relacionado com o princípio da legalidade que se aplica à lei penal no tempo. Quem está estudando há mais tempo já sabe que nós temos um outro princípio que diz que é a irretroatividade da lei penal. Como regra, a lei penal não se aplica a fatos pretéritos, salvo se mais benéfica. Se a lei for mais benéfica para o agente, se a lei de qualquer forma beneficiar o agente, ela é aplicada a fatos anteriores. E o que tem a ver isso com a aplicação da lei penal do tempo? Tudo. Porque se você define qual é a conduta, ou qual é o momento da conduta, você precisa saber se tem lei anterior definindo aquilo como crime, e você também precisa se preocupar, porque para a frente, para o futuro, se houver uma lei que de qualquer forma beneficie aquele que praticou uma conduta tipificada como crime, esta lei vai ser aplicada de maneira retroativa para aquele fato. Então, qual é a regra? Como regra, a lei penal só se aplica a fatos ocorridos depois da sua entrada em vigor. Porém, se de alguma forma ela beneficiar o agente, ela é aplicada de maneira retroativa. É a chamada lex missior, em latim, lei melhor. Ok? Ainda dentro dessa seara, você precisa aprender o que é abolitio criminis. Abolitio criminis é a lei que não mais considera uma conduta como crime. Ela abole do ordenamento jurídico aquela conduta como criminosa. Por exemplo, até 2005, adultério era tipificado como crime. Em 2005 veio uma lei e não mais considerou o adultério como crime. O que é que vai acontecer? Se porventura alguém estivesse sendo processado pelo crime de adultério, esta lei retroagiria e seria aplicada aos fatos anteriores, inclusive extinguindo todos os efeitos penais da condenação. Se alguém tivesse preso, era posto em liberdade. Extingue todos os efeitos penais da condenação. Não extingue os efeitos civis, mas extingue todos os efeitos penais da condenação. Por exemplo, perda do cargo é um efeito civil extrapenal. Se porventura um servidor público tivesse perdido o cargo e depois viesse uma lei dizendo que o fato que o levou à perda do cargo não é crime, ele deixaria de responder pelo crime. Se tivesse sido preso, seria posto em liberdade, mas só extingue os efeitos penais. O efeito civil, que é a perda do cargo, permanece. Entendeu? Outro exemplo: a mãe ou o pai que pratica crime doloso contra seu filho com violência ou grave ameaça perde o poder familiar. Imagina que no futuro viesse uma lei e dissesse que o que ele praticou não era mais crime. Se ele estivesse respondendo, deixaria de responder. Se fosse a mãe, deixaria de responder pelo crime, mas o efeito extrapenal, que é a perda do pátrio poder, não seria extinto, permaneceria. Entendeu? Vou repetir.
A lei que de qualquer forma beneficia o agente é aplicada a fatos anteriores. Se for abolício crimes, é aplicada a fatos anteriores e extingue todos os efeitos penais da condenação. Se estiver preso, é posto em liberdade. Porém, os efeitos extrapenais permanecem. Entendeu? O tio facilita a sua vida, hein? Faça a sua parte. Estude.